Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Com amor e consciência, abrimos paulatinamente os nossos olhos espirituais para a realidade que nos cerca, enxergando agora não apenas os caracteres físicos que a situação exterior apresenta em sua aparência superficial, mas, principalmente, identificando em nome de qual frequência de energia a situação se manifesta, o que nos conduz para a verdade do que se encontra no cerne da questão geradora dos fatos observados. O que observamos no campo externo se manifesta em alinhamento com a frequência energética do amor ou se alinha com a frequência do medo? Essa é a primeira pergunta que podemos fazer a nós mesmos, buscando compreender melhor a situação que se apresenta em nosso campo de experiência. Observemos com atenção como estão as pessoas que se apresentam à nossa frente. Estão calmas, tranquilas, focadas na ação que realizam, procurando colocar a atenção cuidadosa naquilo que estão realizando? Ou estão aceleradas, com a respiração ofegante, movimentando-se de um lado para outro com inquietude, realizando 2 ou 3 coisas de uma só vez, enquanto falam sem prestar muita atenção nas palavras que utilizam? Caso nos encontremos com pessoas que estão se movimentando frequentemente pela vida de modo acelerado, sem conseguir respirar direito, de acordo com a segunda opção, mais posicionados em nosso centro de equilíbrio, devemos estar mais vigilantes em relação às palavras que proferimos, pois esse modo de movimentação do outro indica que ele se encontra naquele instante no qual o encontramos alinhado à frequência do medo. Assim sendo, o cenário já está preparado para favorecer o surgimento de discussões e de diálogos reativos, nos quais o ser em questão não tem condição de ouvir com mais profundidade o que a ele as outras pessoas apresentam como verdade. Ele está focado apenas em seu próprio ponto de vista, porque a energia do medo comanda a mente a ocupar este lugar de equívoco e a não considerar a opinião e o ponto de vista das outras pessoas. É nesse lugar de desarmonia interna que o ser tem a predisposição de compreender como crítica pessoal qualquer pensamento ou ideia que seja apresentado por outras pessoas, desde que essas ideias não estejam alinhadas com a sua própria linha de raciocínio. É interessante perceber que, ao ocuparmos esse lugar de desarmonia interior, a nossa mente invariavelmente nos conduz a um lugar de intolerância em relação ao que vem do outro e que não esteja em total acordo com a nossa linha de pensamento. Por isso, é importante respirarmos profundamente sempre que nos encontrarmos com uma pessoa que está acelerada, que está ofegante, para que possamos acalmá-la sem que precisemos proferir palavra alguma. Basta nos centremos em nosso ponto de equilíbrio. Basta que rejeitemos o convite silencioso que ela nos faz para entrarmos em desarmonia e ocuparmos junto com ela esse espaço onde ninguém compreende ninguém e todos se chateiam com todos. Tão logo identifiquemos
que o nosso interlocutor está mobilizando por meio de sua fala, frequências de energias que revelam a presença do medo, da ira, da revolta ou da profunda insatisfação com tudo e com todos, mas devemos silenciar e não alimentar esse circuito adoecido que o outro, em sua inconsciência, mobiliza em nossa direção. Podemos imaginar que estamos dentro de um escudo energético protetor, uma espécie de barreira energética, a qual imaginamos ao nosso redor. Esta barreira impede que as baixas frequências de energia irradiadas pelo nosso interlocutor adentrem em nosso campo energético e nos atinja, fazendo-nos sentir mal, exatamente como ele está se sentindo. Assim, tão logo imaginemos o nosso escudo protetor de energia atuando em torno de nós, podemos mentalmente dar o comando para que todo o conteúdo energético irradiado pelo nosso interlocutor, por meio de sua fala, retorne para ele com consciência anexada. A consciência que anexamos foi justamente a que ativamos no exato momento no qual escolhemos nos proteger da irradiação mental de baixa frequência emitida por ele. Nós fazemos a escolha por nós mesmos e irradiamos na direção do outro a consciência de que temos uma escolha importante a fazer. E essa escolha diz respeito à frequência de energia com a qual desejamos nos manifestar em nosso mundo relacional. Acreditem, se ficarmos em silêncio apenas, enquanto alguém em desarmonia interna fala conosco, e, em resposta ao que ele nos diz, irradiarmos a nova consciência que em nosso interior se manifesta, já será um avanço em nossa trajetória de ser reativo, que até esse ponto de sua jornada ainda não conseguiu elaborar uma comunicação que não seja agressiva ou violenta. É preferível calar e aprender com o outro o que não devemos fazer, a nos manter compartilhando diariamente momentos de diálogos ofensivos com ele, como fruto da nossa inconsciência sobre as habilidades e virtudes divinas que trazemos em potencial. Falar sem agredir o outro é um aprendizado que podemos escolher realizar. É uma arte que podemos escolher desenvolver e manifestar nesse mundo, enquanto por aqui realizamos a nossa experiência existencial. É uma habilidade a ser desenvolvida que trará para o nosso campo de experiência uma suavização no trato com os relacionamentos que mais desafiam a nossa paciência e a nossa capacidade de entendimento. Pode ser uma meta pessoal, caso compreendamos os benefícios que essa linha de conduta irá nos trazer no futuro. Falar o nosso sim e o nosso não, compatível com o que se passa de verdade em nosso coração, sem ofender a quem quer que seja, eis a meta final. Conquistar a nossa autenticidade, respeitando o direito do outro ser quem ele é, não mais procurando agradar todo mundo, em troca da negação daquilo que somos e do que existe como verdade em nossos corações. Aí está um bom exercício para que possamos pôr em prática em todos os dias de nossa existência, sem exceção. Fiquem em paz.
amados seres, na divina paz que ilumina o nosso despertar coletivo sobre o planeta Terra. Somos irmãos.